Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui o curso de peças, laboratório de peças, que eu venho trazendo aí todas as quintas para vocês. E a gente trabalha um pouco de peças práticas, tá? As peças, principalmente aí quem está estudando para concursos que estão vindo, a Amapá principalmente, geralmente é cobrada numa segunda fase, né? Mas tem concurso aí Brasil afora que cobra no mesmo dia. Então a gente tem aí agora o Distrito Federal, que foi lançado o edital. Inclusive, eu ia conversar sobre isso, né? Mas acredito aqui que só a Vitória, né, que está online aí, que já tem interesse em fazer esse concurso, e aí eu já conversei com ela mais cedo, então eu vou pular essa parte. Mas alguns concursos cobram no mesmo dia. E aí a gente tem que ter desde já um conhecimento sobre. Principalmente no Amapá, por exemplo, não foi um período muito longo da prova objetiva para a peça. Eu fiz a prova objetiva em setembro e outubro já foi a peça, tá? Então, a gente pensa que é muito tempo, mas é pouco tempo para treinar muitas peças que tem. Então, eu já treinei com o pessoal, já coloquei lá na plataforma o de preventiva, o de temporária, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o estudo de busca e apreensão, tá bom? Eu vou só compartilhar aqui o. Deixa eu só entrar aqui no PDF para a gente iniciar. Deixa eu ver aqui, rapaz. Cadê? Deixa eu compartilhar logo aqui no computador. Então, assim, inicialmente eu sempre gosto de trabalhar a parte teórica, tá? Para a gente entender um pouquinho como é que funciona aí a parte de qual é os requisitos que tem que pedir, mas eu não me aprofundo muito, porque isso aqui vocês têm lá na plataforma, curso de peças, então vocês podem ver com mais calma lá. Inclusive, tá faltando algumas coisas, porque eu fui ver que tem algumas coisas que tá faltando lá que eu tenho que colocar. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu queria usar o tablet aqui, rapaz, mas eu meio enrolado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Comprei esse tablet para fazer essa porra dessas. Importar Google Drive. Ah, beleza, consegui aqui, peraí. Então, Google Drive. Beleza, pessoal. Beleza. Um momento. Caramba. Deixa eu ver aqui. Se eu não conseguir abrir no tablet, pessoal, a gente vai pro. Acho que agora vai aqui. Peraí. Beleza. Acho. Beleza, acho que agora foi, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Telas. Deixa eu ver. Espelhar a tela. Pronto, pessoal, isso meio fácil. Eu acho que. Me digam se tá travando, tá? Porque eu acho que meu computador não tá lá essas maravilhas. Então, tá dando lag aí para vocês na tela? Tá aparecendo de boa. Tá ok pra Não, mim. mas tá travando. Se travar a tela, assim, vocês me dizem. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, porque para mim aqui dá uma travadazinha, assim, parece que. Então tá. Pessoal, a gente vai falar sobre a peça de. Colocamos aqui na minha frente, tablet. Tipo, ela dá uma travadinha, mas logo volta na hora que você mexe, entendeu? Então, vamos lá, vou ter que. Ó, essa travada aí apareceu para vocês? Aham, apareceu.
Mas logo volta Hum, também. então acho que não vai ficar legal. Mas vamos continuar aqui, bora ver se dá. Então a gente vai falar sobre busca e apreensão, né, pessoal? Então, assim, eu vou passar bem rápido nos requisitos, na questão da natureza jurídica. É uma peça muito importante, né? Na aula que eu falei aí sobre panoramas gerais de peça, eu coloquei lá ela, é uma das mais cobradas, entre as três mais cobradas, entre prisão preventiva, temporária e busca e apreensão. Então, é uma peça que na prática da carreira de delegado a gente usa muito também, tá? Diria até que a gente às vezes usa mais que prisão busca. Por quê? Toda prisão que a gente solicita, geralmente a gente solicita a busca também, porque a prisão só autoriza a gente a fazer a prisão. Então a busca geralmente vai te autorizar a fazer as buscas ali na residência, procurar arma, procurar droga. Então, naturalmente, se tu for pedir uma prisão, a gente pede geralmente uma busca. E é uma atenção que vocês têm que ter aí quando tiver um caso prático. Claro que falando de provas teóricas, né, enunciados, a gente só vai pedir busca se tiver endereço, tiver algo nesse sentido, né? Eu acho que eu vou encerrar aqui, pessoal, que está muito lag. Vou fazer mesmo no computador aqui esse negócio. Deixa eu fazer no computador que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu peraí. Deixa eu... Tela luz. Beleza, então vamos lá, né? Voltando. A gente sabe que é uma peça muito importante que sempre pede, geralmente, quando vai pedir com prisão, mas pode ser solicitada sozinho. Ela é considerada uma cautelar probatória e está no artigo 240 do Código de Processo Penal, tá bom? Então, falo de teoria. Quando vocês estiverem fundamentando a peça de busca e apreensão, sempre vocês devem ter conhecimento e tecer comentários sobre essa parte da ponderação de direitos, tá? Inclusive, é uma dica que eu já deixo para vocês. Vai fazer qualquer peça que vai restringir direitos do indivíduo, coloque lá um tópico de ponderação de direitos, que os direitos individuais ali sobre liberdade, no caso de prisão, ou então sobre inviolabilidade domiciliar, não podem se sobrepor, por exemplo, à segurança do Estado, à segurança, né, da população, da sociedade. E aí, diante disso, você está solicitando aquela medida, né, porque ele não pode usar essas inviolabilidades, aí, esses direitos como escudo, tá bom? Então, é um tópico que sempre tem que vir ali na peça de vocês. Então, assim, quais os direitos, né, que entram em conflito aí? Justamente inviolabilidade do domicílio, né, justamente com a questão aí do dever, né, do Estado de investigar crimes, de garantir a segurança pública e o interesse coletivo, tá? Então, aquilo que eu expliquei da questão da ponderação. Quais as diferenças? Tem que ter muito também consciente essas diferenças aqui de busca e apreensão e busca domiciliar, né? O que é busca, o que é apreensão. Então, muito candidato comete o erro de solicitar na peça representar por busca e apreensão na casa tal. Isso aí tecnicamente está errado. A gente tem que solicitar busca e apreensão domiciliar, porque a busca é uma coisa, a apreensão é outra, tá? Então a busca é o ato de procurar, tá? Ela pode ser pessoal ali quando a gente faz uma abordagem, ou pode ser domiciliar, que é a que a gente geralmente pede na cautelar. E aí tem a apreensão, que já é o ato propriamente dito de tomar posse ali daquilo que é encontrado na busca, tá bom? Então, assim, parte teórica, em resumo, busca o meio utilizado para procurar ali o que você está buscando. E a apreensão é a finalidade. Quando você encontra ali uma arma, uma droga, né, você vai fazer a apreensão. Sempre é uma medida sujeita à reserva de jurisdição, tá bom, pessoal? Então não pode, né, fazer uma busca ali, sair, todo mundo que está estudando já sabe, né, sem uma decisão judicial. Então aqui eu trato bem dessa questão. Então, assim, ó. A questão, resumindo, busca domiciliar exige autorização, mas a busca
pessoal, ela não exige autorização judicial, tá? Isso aí tá lá nos artigos 240 seguintes do CPP, tá? Então, tenha essa atenção, não basta escrever busca e apreensão, sempre tem que vir busca e apreensão domiciliar, e esse motivo aí foi perda de pontos na banca Funcab, tá? Atualmente é a banca Incab, e ela foi a banca responsável por concursos como o da Polícia Civil do Pará e do Acre, tá? E muitos colocaram, como eu falei, busca pessoal ali, colocaram o termo incorreto, busca e apreensão, e perderam pontos por causa disso. A questão do fundamento, tá, pessoal? Vamos lá para os fundamentos, que é importante. É, na época que eu estava estudando, então tinham alguns incisos ali que eu gravava sempre, memorizava, porque eles são incisos coringas. Então pode ser que o enunciado ele traga uma situação que diz que o indivíduo, como já teve peça nesse sentido, ele era exímio falsário, já tinha praticado várias falsificações e tudo mais, e supostamente ele residia no endereço X, Y, e a peça era para pedir ali a busca, justamente para encontrar o quê? Instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Então veio no espelho esse inciso aqui, o inciso C, tá? Mas o que que acontece? Às vezes, no nervosismo, a gente não consegue ali gravar todos os incisos. O A era aprender criminosos, o B é aprender coisas achadas por meios criminosos, o D é aprender armas, munições. Então, pode ser também que uma peça traga dizendo que a arma, instrumento do crime, está possivelmente naquele endereço, e aí você vai usar a linha D. Mas aí eu tentava gravar os que podiam ser principais em prova. O que que vai ser? Para aprender alguma coisa ali que foi obtida por meio criminoso, ou seja, o cara praticou um roubo de uma joia preciosa, então seria essa hipótese da linha B, ou então uma arma do crime, um instrumento do crime, tá? Então seria a linha D, né? Ou propriamente para prender o criminoso, que é aquilo que eu falei para vocês. Sempre quando a gente pede uma prisão, a gente solicita uma busca, né? Então eu tentava gravar principalmente essas e usava as coringas. Quais são as coringas? A linha E, a linha H. Por quê? A linha E fala que descobrir objetos necessários à prova da infração, tá? Ou a defesa do réu. Claro que a gente, como delegado, não vai pedir ali uma busca para um elemento, né, de defesa do réu. Mas é um elemento coringa, porque o objeto necessário é a prova da infração. Então, é genérico. Tu vai estar pontuando ali se tu não lembrar a linha exata. A mesma coisa a linha H, porque diz escolher qualquer elemento de convicção. Então, pô, na hora lá tu não lembrou se é o B, o A, o C, né, ou o D, que é o elemento específico ali do que tu vai estar sendo exigido, tu joga sempre o E e o H, porque eles são elementos coringas e pode vir no espelho ali tu vai pontuar alguma coisa a mais, tá? Serve para justificar ali qualquer elemento de prova da infração ou qualquer elemento de convicção, tá bom? Então, continuando aqui, a parte teórica. Dicas táticas, né, para tua representação. Fundamente com clareza a necessidade da medida e adequação do local, mostrando o vínculo entre o objeto a ser apreendido e o fato investigado, né? Então, provavelmente o enunciado ali da peça já vai te trazer dados que o cara passou por aquela residência, que ele foi visto naquela residência, que a arma do crime, segundo uma testemunha anônima, foi vista na residência, o objeto do crime, tá? E aí é interessante treinar, treinar, treinar para memorizar aqui, porque isso aqui pontua. Não tem jeito. Tu não vai colocar lá a linha B, mas ela vai vir no espelho, tá? Então, já grava a linha H e E, que são as coringas que pode colocar sempre, mas tenta memorizar as que possivelmente vão ser mais cobradas, que é justamente a B, né, a D. Então, o endereço sempre tem que ser individualizado, tá, pessoal? Então, se um enunciado não trouxer, por exemplo, o endereço ali e não trouxer nenhum dado, dificilmente vai ser uma busca, tá? Mas quando ele apontar algum endereço, alguma coisa nesse sentido, então provavelmente vai ter uma busca.
Então tem muito candidato aí que vê pelo em ovo, ah, não, mas eu acho que tem que pedir, por mais que não tenha, eu vou colocar busca e vou deixar em aberto lá. Não existe isso, pessoal. Vai, se é busca, vai ter alguma coisa indicando ali algum endereço, tá bom? É a mesma coisa de interceptação, não vai ter interceptação se não tem número de celular, não tem e-mail, não tem nada. Então, assim, aqui eu coloco. Na peça, tu sempre tem que ter também um feed investigativo. Se a questão te permite cumular ali, diz que o cara é um risco à ordem pública e tudo mais, e traz ali a questão do endereço, cumula, sempre busca com prisão. Falando um pouco dos artigos, eu não vou me aprofundar muito, né? A parte teórica aqui, o 41 fala da necessidade de expedição de mandato, né? A busca pode ser de ofício, segundo o 242, ou requerimento de qualquer das partes, né? Mas a gente sabe lá que o juiz de garantias definiu ali o processo como acusatório, o juiz não pode mais decretar medidas cautelares ali de ofício, tá? Então deve ser interpretado aí esse artigo diante das particularidades atuais aí do ordenamento jurídico que a gente está, tá? O juiz deve deferir só o pedido das partes. E aqui, as aplicações práticas, muito importante isso. Pode ser via representação, ou seja, você vai fazer uma busca ali, representar, ou dentro da portaria, tá? Isso aí na prática não existe, né? Isso aí é uma aberração jurídica, né? Quem já é policial aí, como o Augusto, que é policial civil, sabe que a gente não pede em portaria a busca, porque a portaria é o ato que inaugura, né? A Tati aí também, que é escrivão, quem for advogado também, né? A Manu aí sabe que não existe isso, porque na portaria a gente inaugura um inquérito. Então tu tá ali iniciando, vai determinar as diligências, para o escrivão fazer as oitivas, para o investigador fazer as intimações, vai determinar ali várias coisas, requisições de perícias, e aí tu já vai pedir a busca ali dentro do primeiro ato do inquérito. Não existe isso, tá? Mas pode acontecer na teoria é comum de acontecer. Como é que eu já fiz em casos que, porra, eu vi que o inquérito instaurei o inquérito, fiz a portaria, porque a portaria ali é um ato simples que a gente faz de instauração do inquérito, formaliza o inquérito. Mas eu nunca vou pedir dentro de uma portaria uma busca. Eu vou fazer a minha peça de busca lá, apartado, e vou representar para o juiz, né? Até mesmo porque a portaria, em tese, todo mundo tem acesso. Então, se o advogado chegar lá na minha porta, doutor, eu quero acesso aos autos, está aqui a procuração do meu cliente. Pô, ele vai ver na portaria lá eu pedindo a busca para o cliente dele. Tá? Então, na prática, isso não existe, mas na teoria, e bancas fazem isso, pode vir dentro da portaria. Tá? E por que que eles fazem isso? Porque eles querem testar o teu conhecimento jurídico. Como eles não têm como fazer duas peças diferentes, não tem tempo para isso, eles querem ver o teu conhecimento jurídico e eles pedem portaria, e tu vai pedir a busca lá, até prisão a gente já viu dentro da portaria, né, interceptação telefônica. Então, se o enunciado te trouxer elementos ali dizendo que o inquérito acabou, vai ser instaurado e faça a peça necessária para os próximos procedimentos necessários, né, à apuração do fato. Então, claro, tu vai ter que instaurar a portaria e vai ter que fazer essas medidas, porque o enunciado é algo ali que é fictício. Então, ele pode colocar dentro do enunciado que o inquérito vai ser iniciado, porém que te dá vários dados que o cara é perigoso, que tem um endereço, tá? Na prática, na vida ordinária aqui nossa no nosso dia a dia, a gente não tem, né, todos os dados, logo quando surge ali um crime. Mas no enunciado ele vai poder trazer isso para ti. E aí dá tem a possibilidade de também ser pedida a busca no despacho, né, no despacho fundamentado, tá? O delegado justificando ali em algum despacho, fazendo uma prisão em flagrante, como já teve também em caso, tá? E ali pedindo uma busca ali, oficiando dentro de um despacho, pedindo para ser realizada a busca, tá? Então, ponto importante aqui, por isso que eu Eu não acabei. consegui entender muito bem a respeito da portaria. Quando que vai ficar claro no enunciado que eu tenho que fazer a portaria junto com, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho que fazer a busca e a apreensão domiciliar. Tá bem claro, mas aí eu tô em dúvida se eu coloco portaria ou não. Quando Pois é, a que. portaria, em tese, é o primeiro ato do inquérito.
Então, para ficar demonstrado que tu tem que fazer uma portaria, ele vai ter que te dizer que o inquérito ainda não está em andamento. Não vai ter como tu fazer portaria se o inquérito já está em andamento com diligências realizadas, já foi ouvido testemunha, porque tu só pode ouvir testemunha, tu só pode fazer essas coisas quando a portaria já foi feita. Tu não pode fazer atos do inquérito antes da portaria. Pelo menos não é correto fazer isso. Então, para ter a portaria junto com a busca, o enunciado vai ter que te trazer que o inquérito vai ser instaurado, ou então o inquérito foi imediatamente instaurado e que tu vai ter que fazer um documento ali que formalize os atos ulteriores, né? Então, o enunciado vai ter que te trazer um dado que o inquérito está iniciando ali. Se tiver qualquer dado dizendo que já foi ouvido testemunha, que já foi feito um monte de coisa, não vai mais caber portaria acumulado com nenhuma outra medida, tá? Entendi. Obrigada. Beleza. Então vamos lá. Requisitos da medida. A gente tem dois requisitos clássicos de toda medida cautelar, que é o fumus cum delicti, ou seja, fumaça do cometimento do crime, né, como a gente bem sabe, nada mais é que a plausibilidade da ocorrência de um delito, tá? E não basta afirmar que houve crime. Tu tem que demonstrar nesse fumus cum delicti que há os indícios, né, necessários ali que aquele imóvel está sendo praticado crime ou que o criminoso está dentro daquele imóvel para tu realmente pedir a medida, tá bom? E aí o periculum in mora, diferente das prisões que a gente usa o periculum in libertate, aqui a gente está falando de uma medida que o risco de se perecer ali as provas, né, necessárias ao que tu está buscando. Então a gente usa o perigo da demora, o periculum in mora, né, argumentando ali que tem que haver uma atuação célere da autoridade policial, porque senão pode desaparecer ali e perder o valor probatório que aquela prova, tá? Aquele elemento informativo, na verdade, que prova é só quando já está dentro do processo, na verdade. Então, vai sempre usar o princípio da proporcionalidade, aquilo que eu falei lá da ponderação, sempre está colocando ali que dentro ali de um critério de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, a medida ela vai ser a que vai resguardar os direitos da sociedade, né, e da ordem pública, tá? Então vai fundamentar aqui na idoneidade, adequação, ou seja, a medida está prevista em lei. Necessidade, né? Ela é necessária ao caso concreto e ela é a menos gravosa possível dentro daquele contexto ali, né? Ela vai trazer mais benefícios que malefícios. Tem que deixar tudo isso bem amarrado ali na peça para te não perder ponto nisso. Parte teórica, denúncia anônima não, permite, né? Busca por si só. Então, atenção nesse sentido aí. Tá, então eu vou pular aqui um pouco essa parte, né? Busca e apreensão, escritório de advocacia, também a parte teórica aí que serve para vocês. Tem alguns julgados aí sobre isso, né? De escritório de advocacia, é importante vocês conhecerem, tá? Mas isso não vai ser cobrado provavelmente numa peça, mas numa prova objetiva, numa prova discursiva. Mas justamente eu trago todo esse contexto de parte teórica aqui também para vocês, tá? Como eu coloco aqui, não se estende à residência de advogado. Então, vier o enunciado ali que na residência do advogado, alguma coisa nesse sentido, tá? Não tem aquela mesma extensão do escritório de advocacia, tá bom? Conforme julgado aqui do STJ. Então, questão aqui de busca exploratória. Busca exploratória, essa parte é teórica, né, pessoal? Então, vou passar aqui um pouco. Questão de diligência noturna, a gente teve um julgado recente agora aí, né, que definiu, foi pela terceira sessão do STJ. Então, a terceira sessão do STJ, ela reúne duas turmas. Então, são as turmas que realmente definem ali os andamentos criminais sobre jurisprudência. Então, ela definiu o que que ela definiu essa jurisprudência? Que não é ilegal a entrada em residência para cumprimento de busca naqueles horários da lei de abuso de autoridade. Então, se tu entrou na casa às 20 horas, segundo esse entendimento do STJ, não estaria maculado pela ilegalidade, né, essa tua entrada. Então, essa é uma jurisprudência muito importante, pessoal, que foi decidido isso aí em setembro do ano passado, mas que é muito importante para a prova. Então, o que que era discutido antes? Que tu só podia fazer a busca naquele horário ali que a gente estava acostumado, de 6 até as 6 horas da tarde,
tá? Mas se tu entrasse numa casa depois das 6, era considerado ilegal a tua busca, porém não era crime da lei de abuso de autoridade, que a lei de abuso de autoridade prevê entrada crime, né, entrar depois das 21 e antes das 5 horas da manhã. Então, tinha essa discussão. O mandado ia ser considerado prova ilícita, mas a busca ia ser considerada prova ilícita, mas não era considerado crime pela lei de abuso de autoridade. E agora o STJ pacificou isso. Ou seja, para o STJ entrar até antes das 9 não é crime da lei de abuso de autoridade e não é ilegal a busca, tá? Então isso é muito importante aí para a prova de vocês. Continuando, parte teórica de busca, tá? O que que é fundada suspeita, né? O artigo fala de fundada suspeita. Então, a fundada suspeita, ela é mais do que uma desconfiança subjetiva, tá bom? Ela tem que ter elementos objetivos concretos ali que justifiquem, né, o constrangimento ali, na verdade, da busca pessoal, que ela fala fundada suspeita. Então, o que que é essa fundada suspeita? Não é, pô, olhei para a cara do cara ali e acho que ele tem que fazer uma busca nele. Mas essa parte teórica também, a gente está falando de busca domiciliar, busca interior de veículos, precisa de mandado, não é necessário, tá? A não ser que seja um veículo utilizado como moradia, né? Isso a gente estuda também na teoria, trailers, caminhão. Então eu vou passar um pouco mais isso aqui, a questão do que tem que ter no mandado, né? Indicação do local, motivo. Vocês não vão colocar isso na peça, não tem necessidade. Esse material vai estar lá no Tá na próprio, na plataforma, lá no plataforma? curso de peças. Ah, tá Tá bom, então. bom? Então, aqui, o que é dia? Aquilo que eu falei, né? A gente tinha esses critérios aqui, cronológico, critério do Código de Processo Civil, que fala de 6 às 20, né? E o físico astronômico, que era do nascer ao pôr do sol, né? Do alvorada ao crepúsculo, né? Então, tinha essa discussão, e aí surgiu mais o critério da Lei de Abuso de Autoridade, de 21 às 5, né? Mas eu já até atualizei aqui o material, coloquei aqui o julgado que foi recente agora, ó. Em janeiro de 2026, a terceira sessão do STJ validou o cumprimento a partir das 5 horas, mesmo sem luz solar, adotando o critério fixo da Lei de Abuso de Autoridade para início de dia. Então, a partir de 5 horas, tá beleza, né? E aí manteve a ilegalidade para horários como 20 e 30, né? Não, mas peraí. Essa tese resolve divergências sobre o limite de 5 horas, mas não afeta o período superior a 21 horas, mantendo ilegalidade para horários. O que eles decidiram foi isso. Até 21 horas não é considerado crime, nem também é considerado ilegal a busca. Depois vocês dão uma pesquisada nisso aí. Peça prática. Então, vamos lá, né, os dispositivos que jamais podem faltar na sua peça, tá? Então, aqui, começando essa parte. As principais obrigações dos executores, né? Mostrar o mandado, não, essa parte é teoria, morador estiver ausente, tal, tal. O que que não pode faltar na tua peça? O artigo 5º, tá? Inciso 11 da Constituição, que trata da inviolabilidade domiciliar, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou mandado judicial, né? Autorização judicial. Vai estar no preâmbulo esse artigo, beleza? Artigo 240, parágrafo primeiro e as respectivas alíneas. Tá? Então você vai identificar ali, prender criminosos, aprender elementos contrafeitos, obter objetos ali, ou instrumentos do crime e usar as coringas ali, né? Armas, né? Que é, a linha D, e usar os coringas, H e E, que sempre vai ser algo genérico ali que vocês vão poder usar. O 242, né, que diz que a medida deve ser requerida ali pela autoridade policial, pelo Ministério Público, né, e os requisitos formais do mandado, que é o 243, pode incluir também no preâmbulo de vocês. Então, encerrando aqui a parte teórica, né, a gente vai entrar aqui mais ou menos de como é o modelo, tá? Então, você tem excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca, tá? A gente sabe que hoje em dia a gente está com o juiz de garantias, né? Que ele é que analisa as cautelares, mas juiz de garantias nem todo estado acho que está implementado. Deram um prazo lá quando decidiram do juiz de garantias no final no final de 2023, né? E aí deram 2 anos para os estados regulamentarem a atividade de juiz de garantias.
mas eu acho que tem estado que ainda nem implementou completamente. Não, confesso para vocês que estou desatualizado nisso, mas até um tempo atrás aí não era todos os estados que tinham implementado. Pelo menos aqui o Pará, por exemplo, foi ano passado agora que, final do ano passado, que implementou o juiz de garantias. Eu sei porque eu trabalho na homicídios, então na homicídios a gente está na exceção, né? Então a homicídios a gente, por exemplo, instaura inquérito e não tem que comunicar o juiz de garantias. Porque lá na lei diz isso, né? Quando tu instaura, tu tem que comunicar o juiz de garantias. Aí, uma das exceções que o STF colocou foi crime contra a vida. Então, crime contra a vida tá fora, a gente instaura e toca o inquérito normal lá, só quando dá 30 dias que a gente pede o prazo. Então, assim, muitos enunciados não trazem essa questão do juiz de garantias. Então, a indicação é que coloque o juiz da vara criminal da comarca. Tá? Se for tribunal do júri da comarca, né? Ou, se for um caso de juizado especial, pode ocorrer na prática. Acho que nunca aconteceu de vir ali um caso enunciado para tu endereçar para o juizado especial, mas pode ter o caso de ocorrer, tá? Dependendo do que for trazido ali no enunciado, de ser um crime de menor potencial ofensivo, porque a busca, diferente da prisão, ela não te exige que seja uma pena de reclusão, que seja uma pena maior de que 4 anos, tá? Então pode ser sim que um crime de menor potencial ofensivo gere uma busca. Exemplo, contravenção. Então, contravenção do jogo do bicho. Então, o enunciado traz lá que está tendo. Claro que a contravenção sempre vai entrar ali na parte da associação criminosa também, mas se trouxer um caso de contravenção, é possível, por exemplo, ter uma busca. Tá? Preâmbulo. Preâmbulo, sempre a Polícia Civil do Estado, por meio. Isso aqui eu sempre deixo claro para vocês. É particular, tá? Então tentem seguir um modelo, mas não necessariamente vai ser como eu coloquei aqui, mas tentar seguir mais ou menos os mesmos moldes. Então, a Polícia Civil do Estado, por meio de seu delegado de polícia, que esta subscreve, ou pode ser por meio da autoridade policial, que ao final assina. Vocês vão ter que entender ali qual é a melhor forma de escrever dentro da estrutura que vocês vão montar, tá? Então, lotado na delegacia X, se tiver num enunciado que foi instaurado um inquérito pelo Departamento de Roubos e Furtos da capital, no uso das suas atribuições legais, aí coloca parágrafo 144, parágrafo 4 que traz que as polícias civis serão dirigidas por autoridades policiais, delegados de polícia. O artigo 2º, parágrafo 1º da lei do delegado, que diz que o delegado, né, tem autonomia ali para fazer representações e tal e tudo mais. O 240, parágrafo 1º, as respectivas alíneas. Aí eu coloquei E e H, né, que é as coringa, mas o certo é colocar sempre na específica de que for a medida que tu estiver pedindo. O 242 e sempre colocar a lei complementar, né, do estado que você está fazendo prova. Então, Distrito Federal aí, Vitória, tu vai estar fazendo em junho. Vai ter que ver lá na lei orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal qual é o artigo e o inciso que diz que o delegado pode representar, né? Toda a lei orgânica traz que o delegado pode fazer representações. Então, vai ser nessa artigo e nessa linha, nesse parágrafo, seja lá o que seja, que tu vai fundamentar também na tua peça, porque pode vir no espelho. En- Vem. Então, tipo, além da Lei 12.830, toda vez no preâmbulo tem que ter a lei ali estadual também? Eu indico que sim, porque pode vir no espelho, né? E tu demonstra Entendi. mais conhecimento jurídico ali do estado que tu está prestando, e a banca gosta disso. E geralmente eles costumam pontuar a lei estadual também. Pelo menos foi assim aqui no Pará, salvo engano, no Amapá também, a peça que eu fiz, eles cobraram no espelho a lei orgânica da Polícia Civil do Estado, tá? Então, Entendi. vem com o devido respeito a Vossa Excelência. Aí eu vou até montar, pessoal, um material que eu também estou para fazer isso já tem um tempo, de regras básicas que vocês devem seguir na questão de discursiva e peça. Por quê? Às vezes a gente acha que uma coisinha ou outra ali é irrelevante, mas às vezes a gente perde ponto que coloca a gente dentro da nota de corte, dentro de uma primeira turma, por besteira. Então,
tem algumas regras de discursiva, de peça que a gente tem que seguir. Eu vou fazer esse material, vou botar para vocês, vai ficar top. Que é o quê? Por exemplo, muito aluno, muito candidato erra, por exemplo, questão de abreviação. Então, o cara não sabe quando tem que colocar uma abreviação de artigo, como é artigo no plural, então ele coloca ART, IG ponto, entendeu? Ou então ele não sabe que determinadas palavras têm que vir com palavra maiúscula, Vossa Excelência, por exemplo, né? Então, lei, complementar. Então, tudo isso, a banca te tira ponto, tá? O português ali, às vezes, é décimos que tu vai perdendo nessas besteiras e vale a tua classificação, ó, tá? Então, fatos, forma objetiva e técnica, tá, pessoal? Não é enrolar muito nos fatos. Vai trazer um enunciado gigante, tu vai colocar lá 10 parágrafos de enunciado nos teus fatos e tu vai perder linha, que é a tua fundamentação, que é o que vai pontuar. Mas sempre seguir essas 4 perguntas, né, como eu já falei em outras aulas. O que aconteceu? Tá? O que aconteceu? O cara matou alguém, o cara roubou, para te identificar o crime. Então, bem aqui, né? Eu gosto de queria usar o tablet porque aí dava para pior que eu tô ainda no navegador, não dá nem para grifar. Mas aí tu vai perguntar o que aconteceu. Então aqui tu já identifica qual é o crime. Se aquele crime ali cabe reclusão, cabe a pena é maior que 4 anos, né? Tu já tem um parâmetro ali. O que aconteceu? Quem que está sendo investigado? Então, o enunciado, eu te trouxe ali o nome, então tu já vai colocar ali o fulano de tal, o Tício, o Mévio. Porque há indícios, né, que há um objeto ali no local, em tal local, né? Quem foi que disse isso? Foi uma testemunha? Foi uma vigilância que foi feita pela polícia, né? E qual a urgência daquela diligência? Então, tu vai condensar todas essas informações, o que aconteceu, o que está sendo investigado, né? Quais os indícios ali que tem um elemento que vai ser feita a busca ali e qual a urgência disso. Tu vai condensar isso nos teus fatos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a autoria e a materialidade do crime X. O que aconteceu? Ocorrido no dia X e o que o enunciado te trouxe lá. Segundo o apurado, que está sendo investigado, no dia, o suspeito, com ânimos na cande, esperou a vítima. Sempre ânimos, palavras em latim, vai ter que vir entre aspas, tá? Isso aí também o pessoal costuma perder ponto. Não coloquei aqui porque já está tudo em itálico. Mas esperou a vítima sair do trabalho, então efetuou o disparo de arma de fogo em seu desfavor. Conforme as apreensões, o calibre da arma de fogo era tal. Tá? Por que que há indícios, né, que o objeto está naquele local? A investigação identificou o endereço do autor, local onde testemunhas comunicaram que ele guarda a arma do crime em um fundo falso de seu guarda-roupas. E por fim, qual é a urgência dessa medida? Há fundadas razões que mantêm sob sua posse, em sua residência localizada, tal instrumento diretamente relacionados ao delito, especialmente papai vai colocar lá arma, celular, alguma coisa. Beleza? Fundamento jurídico. Fez os fatos ali de uma maneira que não ocupe muitas linhas. Você vem para a parte mais importante da tua peça. É aqui que tu vai pontuar. E é aquilo que eu falo. Não adianta tu gravar todas as peças, 30 peças, e tu não ter conhecimento jurídico para chegar aqui e ter uma boa pontuação. Então eu vejo muita gente querendo estudar peça, mas tu não sabe nem os artigos lá da busca e apreensão domiciliado, 240, não sabe qual é os parágrafos, não sabe qual é os artigos que fundamentam, ali que falam do mandado. Então, tem que ter conhecimento técnico aqui, porque é aqui que o aluno bom não, o candidato bom se diferencia. É aqui que ele vai separar ali dos amadores. Porque gravar um esqueleto de uma peça, todo mundo grava, tá? Então, aqui, isso aqui não tem mistério, é preâmbulo, endereço, mas aqui tu vai saber separar os homens dos meninos, então, e as mulheres, né, das garotas, porque aqui tu vai gravar. Geralmente não tem consulta, tá, pessoal? Então, em peça. Então, aqui tu vai ter que saber. É o artigo 157, parágrafo terceiro, inciso 2, latrocínio consumado, a súmula 610 diz que o latrocínio se consuma independente de subtração de coisa alheia móvel. Aqui que tu vai, moleque. Botar tua nota lá em cima e deixar o cara lá que não sabe nem qual é o artigo que fundamenta ali o crime, vai a nota dele ficar lá embaixo, tá? Então, primeira coisa da tipificação é a tipificação jurídica.
Então, no fundamento jurídico, abre o tópico, tipificação, aí tu vai fundamentar o crime ali, tudo que tu sabe. Então, se lembrar de causa de aumento, coloca. Lembrar, se for qualificado, tu lembrar ali o parágrafo, vai colocar, tá? Se não colocar, pessoal, aí não tem jeito, vai perder ponto, mas tenta pelo menos citar. Então, o homicídio é qualificado pelo motivo torpe. Pô, não lembro ali aconteceu comigo. Qual foi? Era a lesão corporal. A primeira prova do Pará, porque teve a primeira que foi anulada e a segunda foi cancelada. A primeira foi cancelada e teve a segunda. E a primeira era uma lesão corporal gravíssima, tá? O crime era lesão corporal gravíssima. E eu lembrava que era o artigo 129, parágrafo segundo, mas eu não lembrava qual era o inciso. Então, assim, eu não lembro agora se era deformidade permanente, se era incapacidade, de membro, enfim. E aí eu não lembrava, cara. Eu fiquei, caralho, parágrafo segundo, inciso. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei parágrafo segundo e deixei em branco. Não, não coloquei o inciso porque era melhor eu fundamentar ali que era uma lesão gravíssima, mas deixei em aberto ali. Tentei jogar, né, dar uma desperto, porque se eu fundamentasse talvez na medida errada ali, colocasse que era uma outra coisa, lesão gravíssima, fosse uma das outras que não era, eu pensei que eu perderia muitos pontos. Então, mas eu fundamentei lesão gravíssima pelo não sei o que e coloquei entre parênteses, artigo 129, parágrafo segundo. Não coloquei a linha porque eu não lembrava, mas eu coloquei qual era o tipo de lesão gravíssima, tá? Então, tipificação, beleza? Aqui tu vai colocar tudo que tu sabe, súmula. Então, pô, latrocínio. Num dos casos, eu acho que eu fiz peça era latrocínio. Então, eu coloquei a súmula 610, que o crime se consome independente de haver subtração. Isso daí tudo demonstra conhecimento jurídico. Outra súmula que fala do latrocínio, 603, que devido à gravidade do crime, o legislador entendeu por bem colocar o latrocínio como um crime contra o patrimônio, não um crime contra a vida, justamente para que ele não fosse julgado por pessoas leigas, pelo tribunal do júri, né? E aí tu coloca ali todo o teu conhecimento, é um crime complexo que atende, que ofende tanto o patrimônio como a vida. Então aqui tu vai te diferenciar dos demais, tá? Cabimento da medida, 240. Parágrafo primeiro, né? Nas alíneas lá, tu vai fundamentar que é possível a busca porque está prevista ali na lei. E os requisitos, fomos convictos delicti, periculum in mora, que eu chamo de requisitos cautelares. Eu indico que vocês gravem essa estrutura, mas como eu falei, pode ter pessoas que já viram cursos ou que vão ver cursos aí, outros cursos. E aí isso aqui tu pode tipificar de outra maneira, né? O nome aqui que tu usa. Pode ser tipificação, sei lá, pode ser um outro tipo de nome aqui, mas contanto que siga essa ordem. Eu sugiro que siga assim: tipificação legal, tipificação jurídica, cabimento, não precisa ser cabimento da medida, cabimento e requisitos cautelares. Tá? E por fim, quando terminar aí essa parte principal, você, se sobrar linhas, ali tiver linha suficiente, porque às vezes a gente acaba escrevendo quando vê não tem linha nem para o pedido quase. E aí tu joga mais um tópico de proporcionalidade da medida, subsidiariedade, coloca só da proporcionalidade. E aí tu vai fundamentar mais conhecimento, né? Que ela é proporcional, que desculpa, a inviolabilidade não pode ser utilizada como escudo para práticas criminosas, se submete à cláusula de reserva de jurisdição, né? Não há outra medida menos invasiva que essa para você conseguir ali chegar à investigação que você está buscando. Coloca sempre aqui essa doutrina, eu gosto de colocar do Robert Alex, tá? Nos ensinamentos de Robert Alex, os direitos fundamentais não devem ser ponderados, né? Como é o caso dos autos. Não pode se valer da inviolabilidade para praticar crime. E aí vem o pedido, que tu vai fechar com chave de ouro, né? Requer a Vossa Excelência o recebimento da representação, a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, ou pode ser só o mandado domiciliar, né? Geralmente coloca busca e apreensão domiciliar, a ser cumprido no imóvel X, né, onde há fundadas razões que se encontram objetos descritos nessa peça, que conste no mandado específico da diligência, aí tu vai colocar lá, se o enunciado te deu uma arma, que conste no mandado, né, o objeto específico da diligência, a apreensão de um celular, uma arma, de documentos,
Caso necessário, a autorização forçada para entrar no imóvel nos termos dos 245, bem como a lavratura de autossubstanciada da diligência com testemunhos. A oitiva do Ministério Público antes da decisão, o deferimento da medida sem a oitiva da parte, né? E alguns gostam de colocar aquele inaudita alter pars em latim, né? Mas aí tem que colocar entre aspas, pede deferimento nesses termos, local, data, delegado de polícia, fechou. 10. Beleza? Vamos treinar agora aqui, pessoal, tá? Falamos bastante da parte teórica e eu trouxe um enunciado aqui para gente dar uma treinada. Então, onde é que como é que eu abro aqui essa parada? Deixa eu ver. Vamos lá. Então, eu fiz aqui uma peça, um caso inédito aqui para vocês. Vamos lá, né? Vamos ver aqui se vocês conseguem. Deixa eu tentar abrir aqui isso aqui no PDF, que eu acho que fica melhor. Peraí. Esse meu computador tá na manivela, mano. Eu tenho que trocar ele. Deixa eu... Beleza. Ah, tá. Vamos lá. Estão vendo bem aí, pessoal? Tá de boa aqui. Tá, deixa eu aumentar aqui para vocês não colarem. Então, vamos lá. Enunciado. A Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, DRCAP, apura, no inquérito policial 327 de 2025, um esquema de fraudes em concursos públicos municipais, envolvendo servidores e candidatos. Caso muito comum aí, pode vir numa peça, não sei se já veio, mas é comum a gente fazer operações sobre isso, tá? As investigações apontam que o investigado Fábio Soares, tá? Então a gente já sabe quem aqui é o investigado, a gente já tem aqui o número do inquérito, né? Então a gente vai sempre grifando, né, o que for o principal. Morador da rua Santo Antônio, número 95, Vila Nova, estaria armazenando em sua residência provas falsas, tá? Gabaritos, concursos anteriores, listas de candidatos beneficiados e dispositivos de comunicação clandestina utilizados durante as fraudes. Então a gente já tem quem, o Fábio, a gente já tem onde, que é a Rua Santo Antônio, e a gente já tem o que se busca aqui, né? É investigar, que é provas falsas, gabaritos e tudo mais. Relatórios de inteligência, então a gente entra lá naquele ponto que a gente falou, né? O que indicou aí que essa medida é cabível? Relatórios de inteligência revelam que o investigado vem tomando medidas para ocultar documentos físicos e equipamentos eletrônicos que, se apreendidos, poderiam comprovar a materialidade da fraude, tá? Então, eu trouxe aqui justamente para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, que é o que a banca sempre faz. Então, relatórios de inteligência revelam que o investigado vem tomando medidas para ocultar documentos físicos e eletrônicos. Então, ele quer se desfazer da prova, tá? Poderiam comprovar a materialidade da fraude, tá? Não há, até o momento, indício de que o investigado esteja ocultando bens de valor financeiro, né, ou ameaçado testemunhas. Então, todo enunciado te traz ali o caminho que ele quer. Então, ele já está dizendo aqui que não tem um risco aqui iminente de estar a garantia, né, da aplicação da lei penal, ali a instrução criminal, né, quando ele fala sobre isso. E também não diz aqui, por exemplo, que cabe já uma quebra de sigilo financeiro, um sequestro. Tá? Mas vai ter candidato que vai ver isso aqui. Porra, o cara tá ocultando documentos físicos. É, agora não tem que pedir a prisão do cara. É, eu vou pedir a prisão desse caboclo. Aí, o delegado de polícia deseja adotar uma medida adequada para a investigação. Então, a gente entra lá naquela situação que a Vitória perguntou. Quando que eu vou identificar que não é uma portaria? Aqui, no primeiro parágrafo, tu já identificou que não cabe portaria, porque a delegacia já está apurando, né, um esquema de fraude e já está com o inquérito instaurado. Então, provavelmente já não tem mais portaria porque já está em diligência, ali, em investigação. Então aqui a gente já tem, né, o que que a peça queria, se fosse uma peça aqui de concurso público. Busca e apreensão, pessoal. Busca e apreensão, tá? Não tem que inventar moda, pedir prisão. Ele diz que não tem ameaça à testemunha. Ele está ocultando documentos, mas isso aqui é justamente o indício que vai te permitir pedir a busca, ou seja,
ele está ali com perigo em mora, né? Tu vai demonstrar o perigo em mora aqui, o perigo da demora, os documentos ali, as fraudes, as provas, os gabaritos podem ser simplesmente perdidos, tá? Então vai ter que pedir só a busca aqui, beleza? Vamos para o espelho aqui comentado. Então, excelentíssimo senhor juiz da vara criminal da comarca D. Ou seja, a prova aqui, ela não trouxe, ela trouxe aqui a sigla, né, da delegacia, administração pública. Ou seja, para quem está estudando para o Amapá, pode até pensar que é da Amapá isso aqui, mas não. DRC AP, né, de crimes contra a administração pública, mas não trouxe qual o local exato, então a gente vai ser genérico. Excelentíssimo senhor, tá, aqui um erro meu, tá, pessoal? Um erro meu aqui. Então a gente nunca vai abreviar isso aqui, tá? Nunca vai abreviar, sempre nome completo, senhor, doutor, juiz, tá, de direito, da vara criminal da comarca dele. A Polícia Civil do Estado, por meio do delegado de polícia, ao final subscrito, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, DRCAP, no uso das suas atribuições legais, artigo 144, parágrafo 4º, artigo 5º, 11 da Constituição de 88, artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830, artigos 240, parágrafo 1º, a linha C. E é aquilo que eu falo para vocês lá. A gente vai usar o fundamento específico. Então, vamos lá, de novo aqui no PDF. Cadê? Então, acho que já passei aqui. Então, peraí, deixa eu achar aqui de novo. Então, aqui, quando a gente fala de instrumentos falsificados ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, tá? Então, a prova que o enunciado trazia, né? Questão de crimes. Qual é esse crime aqui, pessoal? Bora ver se vocês estão afiados. De cabeça aí, qual é o crime? Bora, bora. Qual é o crime praticado pelo Fábio Soares? Boa, pessoal, hora de Fraude? errar. Mas qual é o artigo? Então, 311A, tá, pessoal? 311A. Então, aí vai usar a linha específica, né, do inciso da linha C, né? É engraçado porque isso sempre quando eu estudava, eu nunca parei. Uma vez eu pesquisei e depois eu entendi. Mas o artigo 240, ele é engraçado porque ele não tem inciso. Então ele já pula direto para a linha. Ele vem o parágrafo primeiro, aí pula para a linha, não tem inciso, né? Geralmente que a gente costuma ter o inciso ali antes da linha. Então assim, vai usar o específico e vai usar sempre o genérico, o Coringa aqui, que é o E e o H, né? Como eu falei, pode usar o 242, que fala das regras ali do mandado, que é pedido pelo delegado, né? Pode ser requerido ali pelo delegado e tudo mais. E esse aqui também é um Coringa, tá, pessoal? Que pode usar em qualquer peça que diga respeito à medida cautelar. Então, é o 282, parágrafo 2º do CPP, que ele traz que as medidas cautelares vão ser possíveis ali com necessidade, adequação e tudo mais. Então, pode caber esse artigo aqui na prisão, na questão da busca, no sequestro, tá bom? Vem, com devido respeito, a presença de Vossa Excelência, representar sempre, tá? Nunca requerer, nunca pedir, nunca solicitar. Sempre representar, o delegado sempre representa, tá? Pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, com base nos seguintes fundamentos. Aí o que que eu indico, pessoal? Às vezes a gente tem que economizar linha, tá? Então, o aluno às vezes quer, o candidato quer colocar aqui e quer colocar no pedido. Beleza, se tu fizer o rascunho ali, der linha suficiente para te colocar, tu coloca. Mas não tem problema de colocar no final, só o pedido do endereço. Então, aqui tu faz o nome da medida aqui, mandado de busca e apreensão domiciliar, e lá no final, né, tu vai colocar o endereço correto, tá? Mas se tu quiser colocar aqui, tiver linha, mas vai ocupar mais linha.
com base nos seguintes fundamentos. Na prática, a gente sempre coloca. Então, aqui eu sempre mandar de busca e apreensão, dou um espaço aqui, coloco um tópico. Mas assim, tu tem que economizar a linha lá no dia da prova. Então, dos fatos, o inquérito policial, aí eu vou sintetizar, né? A gente viu aqui, ó, quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco parágrafos. Então, a gente sintetiza aqui em três parágrafos. O inquérito policial já diz que está investigando crimes de fraude, coloca o nome do investigado, do Fábio, residente na rua. Vamos voltar aqui nessa parte final aqui que eu expliquei para vocês isso. Então. Água, peraí, eu sou ruim de achar as coisas. Então, aqui, né? O que aconteceu, quem está sendo investigado, por que há indícios que há o objeto lá naquele local e qual é a urgência disso aí. Então, já inicio falando o que aconteceu. Fraudes, né, de concursos municipais, né, que é atribuída ao Fábio, né, quem é que está sendo investigado, Fábio, e o endereço dele. Aí a gente entra nos dois tópicos depois, que é os indícios e qual a urgência. Então, as diligências já realizadas, né, os indícios aqui, incluindo depoimentos e ações de inteligência, indicam que o investigado mantém em sua residência documentos físicos, ou seja, podem conter gabaritos de concursos anteriores, lista de candidatos beneficiados, dispositivos de comunicação clandestina, todos diretamente ou indiretamente relacionados ao crime sob apuração. Há risco concreto, aí pronto, falei aqui da parte dos indícios, e aí a gente entra na urgência. Há risco concreto de que tais elementos sejam ocultados ou destruídos, considerando as movimentações recentes do investigado, tá bom? Algumas coisas aqui, pessoal, apesar de não ter, então assim, relatório de inteligência e tal. Então, assim, não é inventar dados, mas se tu tá pedindo uma busca, tu pode, de maneira genérica, jogar essa, entendeu? Pô, há um risco concreto que os elementos estejam ocultados. Isso aí ele falou, né? Que na verdade é, ele tá tomando medidas de ocultar documentos físicos, né? E aí tu pode jogar no final essa também, que considerando movimentações dele. É uma coisa genérica ali, tu não está inventando nenhum dado. O enunciado te trouxe que os relatórios, né, revelam que ele estava movimentando ali no sentido de ocultar equipamentos, documentos, e aí tu joga que as movimentações recentes dele indicam que ele está ocultando isso aí. Tá ocultando as informações ali, os objetos do crime. Aí, beleza, entramos nos fundamentos. Aquilo que eu falei, tem que gravar o artigo, não vai ter consulta. Então, a conduta investigada, tipificada no 311-A do Código Penal, fraude e certames de interesse público, cuja apuração depende de obtenção de provas de materiais ainda não arrecadados. No presente caso, há indício que o investigado Fábio Soares utilizou-se de meios fraudulentos para manipular resultados de concursos públicos municipais, por meio de posse e armazenamento de gabaritos, provas sigilosas antes da aplicação oficial, manutenção de listas com identificação de candidatos beneficiados com o propósito de fraudar o resultado final do certame e o uso de equipamentos de comunicação clandestina com provável intuito de repassar respostas durante a realização das provas. Beleza, fechou aqui. Aí tu pode trazer aquele conhecimento a mais, que pode vir no espelho. Então, é um crime de perigo abstrato de natureza formal. Ele se consuma com a simples obtenção ou divulgação indevida do conteúdo sigiloso. Então, não depende ali de causar risco concreto, que a prova seja realizada. Basta ser identificado que ele está ali fazendo esses atos de obtenção de gabarito ilegal, divulgando, etc., que vai estar praticado o crime independente de concretização e prejuízo ao concurso, tá? Cabimento, beleza, fechou aqui com chave de ouro a tipificação, entra no ponto 2, 2.2, né? Cabimento, a medida ela é cabível no 241, 240, parágrafo 1º, a linha C, que prevê apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Ainda é possível com fundamento nas alíneas E e H, com finalidade de apreender documentos, equipamentos ou qualquer elementos materiais de convicção relacionados à fraude investigada. Que é aquilo que eu falei, por mais que vocês não gravem ali a medida exata, vocês jogam o H e o E que te permitem apurar ali qualquer elemento que esteja para comprovar a infração ou para gerar elementos de convicção.
Entrou nos requisitos cautelares, aí a gente vai falar de fumos e perigo, né? A medida cautelar exige, a medida preenche os requisitos cautelares exigidos, o fumus comic delicti encontra-se presente, pois as investigações apontam, com base nos depoimentos, diligências, relatórios de inteligência, a prática do crime de fraude em certame de interesse público. 311-A, havendo fortes indícios de que na residência do investigado Fábio Soares encontram-se gabaritos sigilosos, listas de candidatos e equipamentos utilizados na fraude. E aquilo que eu falei com vocês, diferente da prisão, que a gente tem que fundamentar que a pena é maior que 4 anos, etc., numa preventiva, ou no caso de uma temporária que o crime está lá na lei de prisão temporária e tudo mais, na busca, como eu falei, até uma contravenção, crime de menor potencial ofensivo, é possível a busca. Então, tu tem que fundamentar mais a questão da urgência, da necessidade, de que o crime foi praticado, né? E aí tu entra no perigo. O perigo que mora demonstra pelo risco e a ocultação da destruição das provas, considerado o estágio avançado da investigação e a facilidade de eliminação dos materiais envolvidos, documentos físicos e mídias digitais, que justifica a urgência da medida. O tópico ali da reserva de jurisdição pode colocar num tópico junto, pessoal, da proporcionalidade. E aí você já fundamenta na reserva de jurisdição, pode colocar em dois tópicos. A reserva de jurisdição, a inviolabilidade domiciliar depende de autorização judicial. Mas a garantia constitucional não pode ser utilizada como escudo na prática de infrações penais, sendo legítima a excepcionalidade, né, em casos como o presente. Aí pode fundamentar, como eu falei naquela doutrina, segundo a doutrina do Robert Alex, né, e tudo mais, e tu coloca mais, enche mais uma linguiça aqui demonstrando conhecimento. Proporcionalidade. A medida é proporcional, necessária e adequada, configurando-se o meio menos gravoso para garantir a obtenção da prova física indispensável à investigação. Considerando a gravidade do crime e o risco de desaparecimento de evidências, não há alternativa menos invasiva capaz de atender o interesse público da apuração dos fatos. Por fim, pedido. Representa, muito importante o pedido também, então não tem que fazer de qualquer jeito o pedido, então às vezes o candidato vai escrevendo, aí quando ele vê, sobra 3 linhas ali para o pedido. Aí, representa pela busca domiciliar numa rua tal, tal. Pronto. Aí tu não vai pontuar, porque tu tem que colocar, tem que descrever, vai fazer busca, mas para pegar o quê? Aí tu vai colocar documentos relacionados a concurso, gabaritos, lista de candidatos, a especificidade, né, da busca e apreensão, equipamentos eletrônicos ou qualquer elemento de convicção útil à investigação, conforme diz lá o artigo E e H do CPP, e no caso a linha C, que é o que vai fundamentar, né, a parte dos elementos lá contrafeitos. Requer ainda autorização para ingresso forçado, caso necessário. Aí podia colocar aqui o 245, né? Então eu acabei esquecendo. Artigo 245 do CPP. E a oitiva prévia do Ministério Público sendo decretada, né? Sem a oitiva da parte contrária para evitar a ineficácia da medida, porque se tu intimar a parte, né, para que tu vai ter uma busca, não vai ter mais efetividade. Nestes termos, pede o deferimento, local, data, delegado de polícia. 10. Então, deu para pegar, pessoal, aí, busca, ficou alguma dúvida? Observando aqui, eu tinha até me preocupado com a questão do preceito secundário, né, da norma, mas acho que não precisa, né, nesse caso aí, Não, abordar como eu que te falei, trata-se né? de crime de reclusão ou de Isso, pena isso. ou com a pena Claro, X a X, né? o conhecimento sempre vai te colocar lá em cima. Então, pô, se tu sabe o preceito secundário, pô, inclusive sendo um crime de pena cujo ordenamento jurídico prevê uma reclusão, né, de tantos anos, pô, beleza, isso aí é conhecimento que tu tá demonstrando, né? Mas assim, para fins de fundamentar aqui a medida ou não, não vai ter influência a questão da pena, né, na busca. Sim. E o outro senhor abordou já, que era a questão da característica, né, do crime, objeto jurídico, momento da consumação, se caberia ali Isso. sujeito ativo ou passivo, objeto material. Acho que o senhor já abordou lá na frente, era a minha dúvida também, se valeria, se contaria ponto, porque o que preocupa, e eu bati muito em outros concursos, é o espaço.
Às vezes o Sim, cara é quer 90. desenvolver. E assim, a gente está treinando aqui, pessoal, mas justamente eu comprei o tablet que eu queria fazer com vocês aqui, tentar fazer aqui, às vezes, tentar fazer de uma maneira mais rápida, né? Mas escrevendo. Porque assim, eu tinha muita dificuldade, a minha letra é muito feia. E eu perdia muita pontuação em questão de ter conhecimento, mas a minha letra era feia. E aí eu perdia muito ponto nisso. Então, a peça, eu treinei muito. E eu fiz a minha peça em letra de forma. Porque se eu fizesse em letra normal, eu ia acabar perdendo muito ponto. Então, a peça, quando tiver, que vocês forem treinar, tem que fazer o treinamento na escrita, nem no tablet, nem nada. É pegar um caderno ali e fazer, né, até para controlar a quantidade de linhas. Eu estava mostrando aqui hoje mais cedo até para um aluno. Esse livro aqui é um livro muito bom. Ó. Esse livro aqui, se vocês puderem. Está adquirindo aí no futuro. É um livro que tem questões discursivas e peças. Então, esse modelo meu aqui é antigo, 2016, mas eles sempre estão atualizando aí. Com certeza já tem o 2025. E aí ele traz todas as peças que tiverem concurso de delegado, todas as questões discursivas que tiverem concurso de delegado. E aí a gente consegue treinar aqui muito bem quando a gente está se preparando para uma prova discursiva ou para uma peça com esse livro aqui. Uma coisa também que a gente, na reunião, a gente teve reunião, né, hoje cedo, falando da prova do DF. Eu tinha até visto um comentário, mas eu não tinha pesquisado. Parece que vai ser com consulta mesmo. Ah, vai ser consulta? Aham. Aí depois você dá uma olhada nisso aí, só pra me Porra, confirmar. então Seis tá horas de prova maciota. e com consulta. Tá na maciota então esse concurso aí. Tá, dá pra Será que passar, vai dá Então, ser pra só lei passar. seca ou vai ter doutrina nessa consulta aí? não, é só, As acho provas que é só antigamente da, vademecum. Ah, mas geralmente quando, antigamente, olha, eu tenho um pé atrás com consulta. Eu não lembro, sinceramente, se a do Amapá teve consulta, né? Eu tenho que não, dar uma não, olhada. Não teve, né? E do Eu vou foi, Amapá até te não. mandar o print aqui mas da assim, eu fiz, página. então a única que eu fiz que teve consulta foi a do Mato Grosso do Sul, E como tá? que Mato foi? Então, Grosso. e eu não passei na segunda fase porque a peça tava muito escrota, então eu prefiro até que não tenha consulta. Consulta. A peça era uma É. captação ambiental e estava muito difícil. E a discursiva, tinha uma discursiva também, e estava muito ruim, muito difícil a prova. Então, assim, a tendência quando vem consulta é que eles peguem pesado nas questões e na peça, né? Porque o candidato está com uma vantagem ali que é a lei. Então, já se espera aí que venha algo bem punk. Pois é, aí depois você dá uma olhada nisso, mas parece que é consulta mesmo, VAD, né? Ah, tá. Sim. Sim, a do Aí a gente Amapá, eu conversa. estava tentando lembrar se teve consulta, por quê? Eu fui muito bem na prova, né? Eu tirei 8,5 na prova do Amapá, eu acho. Eu fui uma nota alta, né? Mas é, era uma medida protetiva de urgência. E aí eu lembro que eu coloquei o artigo que fundamentar, porque naquela época eu estava voando, né, nos estudos ali também. E aí eu lembro que eu coloquei o artigo 20 que falava lá das medidas protetivas, qual era a medida que estava sendo pedida ali que era necessária, né, que era afastamento do lar e tudo mais. E aí eu lembro que eu coloquei, aí por isso que eu fiquei na dúvida se tinha ou não consulta, mas então não teve. Beleza, pessoal. Acredito aí que a gente trabalhou bem aí hoje essa parte de busca e apreensão, tá? Gravei a aula, então depois eu vou colocar também lá disponível na plataforma para vocês. Esse curso de peças está disponível para vocês, são 6 aulas, né? Vocês podem ver aqui que é um curso bem feito. Eu trouxe aqui todas as nuances necessárias para as principais peças, que quais são? Prisão preventiva, temporária, busca, interceptação. Aí, claro, eu não consegui fazer, não é a minha pretensão, né, de mentoria, fazer um curso, né, como um curso grande, mas tem todo o necessário para vocês iniciarem esse estudo caso queiram, né, começar. E aí, na aula 6 que é a última aula, eu trato de peças em gerais. E aí eu tenho um modelo lá de mais 17 peças, onde você vai ter lá sequestro, qual é o fundamento, qual é o preâmbulo, qual é o pedido, vai ter, por exemplo, medidas cautelares diversas da prisão, então vai ter todo um panorama ali de peça para vocês. Beleza? Fechou? Mais alguma dúvida? Fechou, chefe. Tranquilo.